E aí, galerinha, tudo bem? Lá vamos nós para mais uma aula de matemática aí, matemática básica para vocês que estão se preparando aí para concursos. E essas questões são especiais porque foi uma colega minha, grande amiga aqui de trabalho que mandou. Então vamos lá, né, nessa resolução de hoje, iniciando por essa questãozinha aqui de função, né? É uma questão simples, básica de função afim. E ela diz o seguinte, né? Considere o gráfico abaixo uma função real definida por, aí dá a forma da função, né? A forma geral da função afim, o gráfico, e quer que diga, aí no caso do item correto, né? Qual seria a equação dessa função. Nessa função aqui, o gráfico dela, dá para a gente identificar, né, que é um gráfico que ele está decaindo, né? Nesse caso desse gráfico aqui, como ele decai, ele é uma função decrescente, né? E aqui, por estar nesse formato, essa função aqui, como ela é decrescente, ela vai ter o valor do coeficiente A negativo. Esse coeficiente A, que está sendo representado aqui na questão, que é justamente o coeficiente do x, tá certo? Lembrando que como ela é decrescente, nesse caso, este A ele vai ser menor do que zero, ou seja, ele vai ter um valor negativo, tá certo? Ele é bem simples a questão. Aqui dá pra gente fazer até mesmo sem fazer conta, tá certo? Então, de cara a gente já elimina aqui, ó, o item C e o item A, pelo fato de simplesmente do coeficiente do x ser um valor positivo, tá certo? Então, como ele é decrescente, o A ele é menor do que zero, tá bom? Então, ou vai ser o item B ou vai ser o item D de dado. E aí, outro ponto importante para a gente identificar vai ser aqui, ó, que aqui não está dizendo, né? Acabei esquecendo de colocar, mas aqui é o eixo Y e aqui o eixo X, tá certo? Aqui você vai ter o ponto onde o gráfico cruza o eixo Y. E esse pontinho aqui, ele é o nosso coeficiente linear, que é exatamente o valor de B. Ou seja, o valor de B aqui nessa equação geral seria o valor 3, tá certo? Então, dois pontos determinantes para a gente achar a equação da equação é saber se o gráfico ele é crescente ou ele é decrescente. Né? Nesse caso ele é decrescente, então é menor do que zero. Se ele for crescente, ele é positivo. Outro ponto bastante importante é a gente saber aqui, é o ponto que ele cruza o eixo Y, que no caso aqui é o valor 3, então B é igual a 3. Né? Óbvio, então, que a nossa resposta é o item B de bola. Simples, sem fazer continhas, tá certo? Deu para entender aqui que ele é bem básico essa questão, sem problema nenhum, né? Só que aí tem um porém, né? Se a gente tivesse mais de um item com esses mesmos critérios aqui, como é que eu acharia o valor de A, né? Lembrando que essa questão não necessita, mas se caso necessitasse, né, como é que a gente faria? Pois bem, é um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais chatinho, mas vamos lá. Ó. O, o gráfico ele faz aqui com o eixo Y um determinado ângulo, tá certo? Vou chamar esse ângulo aqui um ângulo θ. E aqui você tem um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo. E por ele ser retângulo, cabe aqui aquela questão da trigonometria, né? O seno, cosseno, tangente. Pois bem, a gente vai ter aqui, só refazendo esse triângulo, a gente vai ter aqui um ângulo θ. A gente vai ter aqui, ó, na parte de baixo, o tamanho 2, são duas unidades aqui na parte de baixo, e aqui na altura, equivalente a 3, tá certo? O valor de A, ele é o equivalente à tangente desse ângulo, sempre, não é às vezes, viu? A tangente desse ângulozinho θ aí, que a gente está calculando. Beleza? Como é que a gente calcula a tangente? Bem, para relembrar, a tangente ela é calculada como o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá certo? Quem é o cateto oposto? Poxa, mas quem é o oposto? O oposto é que está do outro lado, né? No caso aqui, o cateto oposto é o valor 3, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, o cateto oposto como sendo 3,
E como um triângulo ele só tem dois catetos apenas, se um é 3, o outro vai ser o 2. Tá certo? Professor, e esse terceiro lado aqui, quem seria? Esse terceiro lado seria o que a gente chama de hipotenusa. Tá certo? Os dois catetos e o que está na frente do ângulo reto é a hipotenusa. Certo? Então aqui o nosso valor de A seria quem? Seria 3 sobre 2. Seria essa razão de 3 para 2. E como o A ele é negativo, né, pela função ser decrescente, ficaria então menos 3 sobre 2, que é só para confirmar ali o valor, né, da resposta correta. O y é menos 3 sobre 2x mais 3. Beleza? Então vamos lá. Nessa questão ela diz o seguinte: em uma turma de 40 alunos, a média das notas da prova de matemática foi de 7,5. Então ele dá um primeiro valor de média aqui, né? Vamos lá, esse valor seria, vou representar aqui, média total, que eu vou chamar de média T, tá certo? Essa média total, ela vale 7,5. Lembrando que aqui a gente tem 40 alunos nessa sala. Sabe-se que a média das notas dos 25 primeiros alunos, né, da lista de chamada, foi 8. Ele quer saber aqui o restante dos 15, quanto é que vai ser a média deles, né? Então vamos colocar aqui, ó, média 1, tá certo? A média 1, que no caso aqui vai ser 8, e ele quer saber quem é então a média 2, que é a média do restante do pessoal. Só que aí vamos lá, essa média 1, quem é essa média 1? Vou chamar aqui de os primeiros alunos da lista, né, que são no total de 25. Vou chamar esses primeiros alunos um somatório equivalente a x, né? E esse somatório, no caso, ele vai ser dividido por 25. Tá? Não. Então aqui você tem um somatório, né, das notas dos alunos, que é x, tá certo? Lembrando que esse somatório x é apenas de 25 alunos, tá certo? Vou colocar aqui, ó, que x é um somatório. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para a média 2, tá certo? Nessa média 2 a gente vai ter um somatório também. Esse somatório aqui na média 2, esse somatório na média 2 vai ser equivalente a apenas aos 15 alunos, tá certo? Mas vamos lá, quem é x, quem é y? A gente realmente, é importante a gente saber desses valores, né? Vamos lá. Vamos lá para a média total. Aí vocês vão compreender agora, né, o que é que a gente vai fazer com esse x e com esse y. Para a gente fazer a média total, a gente precisa de quem? Do somatório de todo mundo, de toda a galerinha da turma. Então a gente vai ter que somar todo mundo que está nas 25 primeiras colocações da chamada, mais o restante do pessoal, que são os 15 alunos que vão vir posteriormente a eles, tá certo? Como é uma média total da sala, a gente vai ter que calcular aqui, dividindo por 40, que é o total de alunos da turma, tá certo? Só recapitulando. Para eu fazer a média total, eu tenho que somar a nota de todo mundo. Então eu vou ter aqui, ó, x mais y e dividir pela quantidade de alunos da turma, que é 40. Quem é x de x mais y, que vai ficar igual a 75, aliás, 7,5, desculpa, vezes 40, tá bom? Esta multiplicaçãozinha aqui vai dar quanto? Ou se quiser multiplicar com a vírgula não tem problema. Mas no final a gente vai ter aqui, ó, o equivalente a 300, tá certo?
Então vamos lá, quem é o meu y e quem é o meu x? O meu y, a gente viu aqui, ó, né, que y é igual a 15 vezes a média 2 e o meu x é equivalente a 200. Agora vamos fazer as substituições, né? A gente vai ter, ó, 200 do x, o y é 15 vezes essa média 2, que lembrando essa média que a gente quer saber, tá certo? E isso tudo, esse somatório é igual a 300, tá bom? Aí aqui, ó, a gente já tem quase o finalzinho da questão, né? A gente vai ter que 15 vezes a média é igual a 300. O 200 vai para o outro lado, vai subtraindo. Então só nos resta o valor 100. Então a nossa média 2, que é o que a gente quer saber, vai ser 100. O 15 está multiplicando, passa dividindo, tá certo? Isso aqui vai ficar igual a 100 dividido para 15. Quanto é que vai ficar, professor? 100 dividido para 15, vamos lá. 100 dividido para 15 igual a 6,666 e aí por diante. Lembrando que aqui é uma dízima periódica, tá certo? Professor, mas não tem esse item. Não tem 6,6666 e por aí vai. Como é que a gente tem vários 6, pessoal, aqui, ó, posterior, tá mais para cá, né? Pronto. Como é que a gente tem vários 6, como é que a gente vai marcar aqui? Ah, vamos marcar por proximidade. Sim, pode ser, ótimo, né? Ótimo fazer isso. Mas o que é que a gente faz? Neste caso aqui, exclusivamente, a gente vai colocar 6, como estão em todos os itens, são duas casas decimais, né? A gente coloca aqui a primeira. E a segunda a gente vai analisar o quê? O termo que a gente vai sumir com ele, que no caso é o terceiro termo aqui, ó, que eu estou riscando com x, da sequência, né? Já que só tem só até o segundo depois da vírgula. Nesse daqui a gente tem que analisar se ele é igual, se ele é menor ou se ele é maior do que 5, tá certo? No caso aqui, ó, se ele for igual ou maior, igual ou maior a gente faz o quê? Igual ou maior a gente arredonda para cima, tá certo? Porque é o que está mais próximo. No caso aqui ficaria 7, o que a gente acha então a nossa resposta, tá bom? Agora, se ele for como se fosse um arredondamento para baixo, tá bom? Então a nossa resposta correta seria o item C, C de Cascavel, ótimo. Vamos lá. Agora, aí pessoal, é o seguinte, nessa soma do cubo, que a gente tem aqui nessa questão, é uma questãozinha de nível fundamental, tá certo? Não sei qual a prova que vocês vão fazer, né, qual o nível exatamente, mas ela é o nível fundamental. Porém, quando cai provas de nível fundamental é difícil essa daqui aparecer, tá certo? Muito difícil. Geralmente é tendendo para o nível médio para o nível superior, tá certo? Embora ela seja fundamental, existe um nível de dificuldade nela aí que é bem complicadinho por conta da álgebra, né? Bem, o que é que ele está dando aqui? Ele dá aqui, ó, 2 cubos, né? A soma de 2 cubos é igual a 20. A soma de dois números é 8. E o cubo da soma desses números é 140. Só que aqui a gente vai ter o quê, ó? Qual é o valor de AB? Vixe, aí a mente já buga, né? Já travou aí a mente já só em olhar para as letras e números que estão aí. Pois bem, como eu já falei, né? Isso daqui, quando você vê essa situação, ó, soma de cubo, a soma de um número, o cubo da soma, né? Você já vai tentando lembrar lá de vestígios do fundamental, quando você estudou produtos notáveis. Soma do cubo, soma da diferença, né? A gente até, inclusive, dependendo do nível de ensino da instituição, você pode até estar revendo esse conteúdo aqui no ensino médio chamado binômio de Newton, né? Mas, vamos lá. O que é que tem isso daqui? Você tem, ó, o A mais B, né? Vamos pegar primeiro para o maior deles, né? Que é a soma aqui de dois números ao cubo, que é igual,
Não vou nem botar igual, então, o valor, tá certo? Primeiro dizer o que é isso daí. Lembrando um pouquinho de potência, né? Inclusive, a gente não vai estar fazendo do zero, o passo a passo aí, porque como o próprio nome já diz, é um produto notável, a gente não vai desenvolver, né? Certo? Aqui nesse produto notável, o resultado final vai ficar esse daqui, ó, o a elevado a 3. Aí vamos lá, vamos separar aqui, porque todos esses valores que já disse isso daqui, ó, né, que disse na questão, todos eles estão aqui. Agora, como é que a gente vai enxergar? Pronto, aí é botar a imaginação mesmo para funcionar e tentar enxergar cada elemento que foi dado na questão nessa expressão. Lembrando, essa expressão não foi eu que inventei, tá certo? Ela é decorrente do processo multiplicativo dos produtos notáveis, tá certo? E aí qualquer coisinha, se tiver muitos comentários num vídeo que eu vou estar postando, se tiver, né? A gente faz um vídeo específico de produtos notáveis, tá certo? Aí vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó, a elevado a 3 mais b elevado a 3, né? O cubo aí dos dois, ele é igual a 20. Pois bem, a gente tem a elevado a 3 e tem o b elevado a 3. Vou colocar, inclusive, em cores diferentes, que é para ficar mais perceptível, tá certo? Ó, vou estar grifando aqui os dois, ó. A elevado a 3 mais igual a 8. E também diz que a mais b elevado a 3 é 140. O a mais b elevado a 3, a gente já está aqui, ó. Vou até deixar ele de vermelho. Continuo a deixar ele de vermelho. Pronto. Vou deixar em corzinhas diferentes. Tá certo? Vou fazer agora aqui de verde o desenvolvimento do próximo. Logo primeiro aqui, ó, o primeiro fator que a gente vai estar colocando para fora é o 3. Segundo fator que a gente vai estar colocando para fora, a gente percebe aqui, ó, que está nos dois ao mesmo tempo, é o A. O outro fator que vai estar em comum é o B. O outro fator, os outros fatores que vão estar em comum vão ser o A e o B, né? E tirando esses termos aí de cada um desses que a gente acabou de retirar, a gente vai tirar o 3 daqui, ó. Vai ficar quem? Tirou o A, vai ficar quem? Lembrando que aqui é A elevado a 2, ó, e é o que eu acabei de falar sobre potência, né? Se a gente tem A vezes A, vai ficar A elevado a 2, ou seja, a gente tem dois fatores A aí. Se a gente tirou um, vai sobrar quem aqui? Sobra o outro, né? Sobra só um. A gente tirou B, mas só tinha B, só tinha um B só. Então, não vai ficar nada. Vai ficar realmente só o A nesse primeiro fator aqui, ó. Aí vem o sinalzinho de mais e vem o outro termo, de onde a gente também tira A. Vou tirar esse fator A daqui também. Já o B, ó, tem B elevado a 2. Eu tenho dois fatores B, né? E aqui eu tirei só um. Vai sobrar quem? Só o outro fator que tinha. Lembrando que só tinha dois Bs. O A só tinha um, o 3 também só tinha um. E quando eu tirei esses fatores, vai sobrar só quem? Só o B. Tá certo? Por quê? Porque tinha dois fatores, né? B vezes B. Aí vamos lá agora fazer as substituições. Para esse daqui, ó, a gente vai ter quem? O 140. Vamos lá. Para esse aqui de azul, a gente vai ter o 20. Aí repete o 3, que é um valorzinho que a gente vai utilizar na conta. A B, a gente não tem esse valor, porque é justamente o valor que a questão quer saber, está bem aqui, ó. É o que ele quer saber. A mais B, aí sim, A mais B ele dá, ó, é 8. Pronto, aí a partir daqui a gente acha o que a gente está querendo na nossa questão, tá certo? Vou fazer agora. O que é 20 aqui, ó, vai para o outro lado, vai subtraindo, vai ficar 140 menos 20. E aqui, ó, como é uma multiplicação, vou multiplicar o 3 com 8. Vai ficar então 24 a
B. Beleza? Agora vamos lá. Ó. Eu tenho aqui 140 menos 20, vai ficar 120. 24 AB do outro lado. Beleza? O que eu quero saber é o valor de AB. Então o que é que eu vou fazer? Esse 24 que está multiplicando, preciso deixar o AB sozinho, vai descobrir o valor dele. Como 24 está multiplicando, vou lançar ele lá para o outro lado da igualdade. Vai ficar então 120 dividido para 24. E esse valor é igual a 5, que é justamente ali o item D de dado. Beleza? Aqui AB igual a 5. A gente vai ter aqui como resposta o item D de dado. Beleza? É uma questãozinha chata por conta das operações, dos desenvolvimentos algébricos que tem que fazer aí, mas nada de bicho de 7 cabeças, tá certo? O negócio aí é a questão mesmo da repetição. Você precisa ter essa aptidão de estar sempre resolvendo questões para estar percebendo as utilizações de álgebra aí que a gente vai estar utilizando, tá bom? Agora sim a última questão, que no meu ver é a questão mais simples da sequência. Pronto, na nossa última questão, no meu ver a questão mais simples que tem, né? É uma questãozinha de potência, né? Ele não tem enunciado, a amiga me mandou só dessa forma, né? Não tinha enunciado, mas ele intuitivamente dá para saber que ele quer saber o resultado, né? A forma simplificada aí dessa soma de potências de base 4. Todas essas potências elas são iguais, dá para perceber, né? E aí, potência. E outra definição de multiplicação, né? Se tiver algum pedagogo aí, por favor, repasse essa metodologia para os alunos também, que é interessante eles saberem do porquê que é assim, o porquê multiplicar, né? Você tem aqui uma soma, né? Eu vou colocar aqui o número qualquer, eu vou colocar aqui o 2, por exemplo. A gente tem aqui, ó, 2 mais 2. Aqui a gente tem o quê? Que é 4, né? Mas quantas vezes o 2 está se repetindo? O 2 está se repetindo 2 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Se a gente tivesse 3 mais 3 mais 3 mais 3. Aqui a gente sabe que é 12. Se a gente for somar aqui devagarzinho, vai ser 12. O 3 está se repetindo quantas vezes? O 3 está se repetindo 4 vezes. Ou seja, vai ficar 4 vezes o número 3, que inclusive é 12. Né? Então, quando a gente está trabalhando com multiplicações, a multiplicação não é nada mais, nada menos que uma repetição, né, da soma. É parecido com a definição de potência. A 100, 4 elevado a 100, 4 elevado a 100, 4 elevado a 100. É o mesmo fator, né? Então, o que é que acontece? Como ele se repete um número de vezes, a gente pode escrever ele na forma de multiplicação, tá certo? Como ele repete 4 vezes, então ele vai ficar 4 vezes o 4 elevado a 100, beleza? 4 elevado a 100. Como a gente tem a potência de mesma base, a gente só repete a base e soma o expoente. Como aqui ó, o expoente é 1 e o outro aqui é 100, somando 101. Pronto. Não tem no item. E agora que não tem no item? E agora? E agora? Pois bem, aqui agora a gente vai ter uma segunda propriedade de potência, né, que é quando a gente transforma a base 4 em uma potência de base 2. O 4, só lembrando, o 4 é igual a 2 elevado a 2, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado a 2, essa potência, que é o equivalente a 4, e o 101 aqui do lado de fora, beleza? Pois bem, eu vou ter aqui a base 2, eu repito a base 2, e quando a gente tem isso aqui é o que a gente chama de potência de potência. É uma potência dentro e uma potência fora, tá certo? E quando isso acontece, uma dentro e outra fora, a gente tem então aqui uma multiplicação, tá certo? A gente vai ter uma multiplicação. E acaba então ficando 2 vezes 101, 202, e aí o nosso item C, beleza?
E aí, por isso, né, estudem, porque são coisinhas às vezes muito simples. A matemática que tem é uma matemática que é bem curta e básica, tá certo? E com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem nos estudos de vocês, aproveitem aí o processo seletivo, o concurso que vocês estão se preparando. E qualquer coisinha pode me chamar, manda questões, tá certo? Dê a sua curtida, dá o seu like. Não esquece de mandar pro pessoal para estar ajudando também, tá bom? E a gente fica aqui por hoje. Até a próxima, pessoal. Valeu, um obrigado. Tchau, tchau.